Graça e paz, meu amigo irmão, é bom estar com você em nosso devocional de esperança e vida. E hoje eu quero falar com você sobre uma ordem que nos foi dada pelo Senhor Deus através da vida do apóstolo Paulo em sua carta escrita aos Efésios, onde ele diz: enchei-vos do Espírito. Você pode encontrar esse texto bíblico lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, se eu não me engano. Mas para a ordem do nosso devocional de hoje, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, o livro que nós estamos observando juntos, pouco a pouco, ou como dizemos aqui, aba a aba, no capítulo de número 6. E eu quero ler consigo do versículo 8 até o versículo de número 10. Atos, capítulo 6, de 8 a 10, nos diz: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga, dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias de Sicília e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Até aqui, meus irmãos. No nosso último devocional, já faz algum tempo, porque eu andei um pouco incomodado, ou doente, na verdade, né? Incomodado, como dizemos aqui. Então, nós falamos um pouquinho sobre Estevão e eu prometi aos irmãos que eu estaria falando um pouquinho mais sobre ele. O fato é que aqui, Lucas, que é o escritor de livro dos Atos dos Apóstolos, ele estava relatando o crescimento da igreja, como que o Espírito Santo de Deus estava atuando através da sua igreja, que buscando a sua presença e estando cheia da presença do Espírito, se movia e crescia de maneira como o Senhor havia orientado, da maneira como o Senhor havia orientado. Então, nós vemos aqui que com esse grande crescimento surgiram algumas necessidades, conforme nós falamos no último devocional que eu estive com vocês. Então, eles escolheram alguns homens para que servissem a igreja, para que servissem aqueles membros diariamente. E aí nós vemos aqui que Estevão foi um deles. E ele foi cheio do Espírito de Deus. Nós falamos sobre a necessidade de termos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O fato de Estevão estar cheio e de realizar sinais e maravilhas trouxe algumas pessoas para perto de Deus, mas também despertou a inveja, os ciúmes, o ódio de alguns que eram perseguidores da igreja, dos líderes religiosos da época. E estes, então, agora aqui no capítulo 6, Lucas vai dizer que eles levaram Estevão até a prisão, e se você continuar lendo, você vai ver que a partir do capítulo de número 7, Estevão tem a sua oportunidade de defesa. Então é dado a ele uma oportunidade de defesa. Embora aqueles homens estivessem ali, como nós lemos, impressionados com as palavras de Estevão e tudo mais, mas eles acharam uma maneira de incriminar a ele. Eles levantaram um falso testemunho, pagaram para que outros fossem ali e dessem um falso testemunho a respeito de Estevão. Então, quando é dado a oportunidade a Estevão de se defender, né, isso é muito importante porque mostra o quanto eles eram organizados nessa questão de leis e tudo mais. Eles dão essa oportunidade a Estevão, mas Estevão, ao invés de defender a si mesmo, ele parte em defesa do Evangelho de Cristo Jesus. Ele começa a fazer uma bela explanação bíblica, partindo do pai Abraão, e ele segue até o final ali de todas as coisas. E é interessante, queridos, eu gosto de perceber que durante essa defesa, onde ele cita pessoas como José, como o próprio Moisés, além de confrontar o pecado daqueles homens que estavam intentando mal contra a sua vida, Estevão também é consolado por essa mesma palavra da verdade. Porque Estevão, meus irmãos, começa a falar que essa perseguição que ele estava enfrentando no presente da sua vida já era vinda de séculos, daqueles que se opõem aos filhos de Deus. Então, Estevão, além de
refutar o pecado, de expor o pecado daqueles homens por meio da palavra de Deus, ele também é encorajado na sua fé e no seu temor ao Senhor. Tanto que ao final do capítulo 7, onde Lucas narra a sua morte, né? Fazendo de Estevão aí um dos primeiros mártires da igreja, ele fala no versículo de número 60, algo muito parecido com o que Cristo Jesus falou na cruz do Calvário. Estevão diz, depois que enquanto ele estava sendo apedrejado, então ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, queridos, a mesma palavra que ele usou para confrontar o pecado daqueles homens maus, e essa mesma palavra encorajou ele diante do momento da sua morte, diante da sua dificuldade, para perseverar em fé na presença do Senhor. Isso só foi possível porque Estevão estava cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, meu querido, é importante que eu e você busquemos a presença do Senhor logo pela manhã, busquemos a sua presença, busquemos ser cheios do seu Espírito, até que Ele domine todas as nossas ações, para que em momentos de dificuldades, em momentos de tribulação que vão chegar na minha e na sua vida, nós possamos permanecer nas coisas que aprendemos por meio do Espírito que nos ensina em todas as coisas. A minha oração, meu irmão, para a minha vida e pela sua vida, é para que o nosso Deus nos ajude a termos a plenitude do Espírito Santo até que Ele venha. Um bom final de semana para você e até a próxima.